Olá pessoal, bem-vindos Dal Bosco, começando mais um bate-papo e hoje em especial com o João Ricardo, ele que é CEO do Laboratório João Paulo, referência em Minas Gerais, e foi um empresário que deu uma grande virada na sua carreira. E como é que ele fez isso? Sendo que ele era funcionário público e depois falou, chega, preciso começar a empreender e, consequentemente, quero buscar aí uma nova projeção. Ele vai estar conectando logo que a gente vai estar começando esse bate-papo. Nessa noite, então, boa noite aí para quem está no Brasil, também bom dia e boa tarde para quem estiver nos acompanhando em outras mídias. Como é que você pode fazer uma transição de carreira se algo está lhe incomodando, se algo simplesmente não está lhe preenchendo, você acredita que você só pode, vamos dizer assim, viver nesta vida e ficar postergando muitas vezes a sua vontade ou o que você tem de grande potencial, pode sim ser um enorme risco que estaria alimentando a sua infelicidade. Então, como é que você consegue realmente fazer essa virada na sua trajetória? É o que o João Ricardo hoje ele vai trazer aqui publicamente. Ele é um profissional que tem buscado de várias formas nos últimos anos o autoconhecimento. Ele cada vez mais ele tem aplicado recursos dentro deste processo da sua construção, da sua marca pessoal, tem se tornado uma referência dentro do setor dele, ou seja, é alguém que olha, né, de uma maneira especial quando ele vem aqui compartilhar com todo mundo. Tudo bem, meu caro? Vamos ver. Fala, Ricardo. Tudo bem? Pô, bacana o óculos aí, gostei. Deu uma trocadinha aqui. Obrigado. Acho que a questão da gente ter autenticidade, tentar buscar um estilo, faz parte da nossa imagem, né? Se sentir bem. Exatamente. Está em Betim? Estou em Betim. Hoje eu estou em Betim, que é a nossa matriz da empresa fica em Betim, então hoje eu permaneci aqui porque estendi um pouquinho a jornada. Pô, eu estava logo que estava esperando aqui você conectar para a gente começar esse bate-papo aqui, né, que depois vai ser transmitido em diversas redes sociais, e o pessoal já estava começando a conectar, inclusive o Rodrigo Langer aqui, que vai estar amanhã ao vivo comigo, o Joel Gebara, CEO da Mondrian Exclusive no Brasil, e eu comentava a respeito de que você foi um profissional que fez uma transição de carreira, porque inclusive foi funcionário público e chegou o momento de isso daqui não é para mim, né? Eu preciso ir matar um leão por dia aí também na iniciativa privada. João, mas antes disso, quando a gente fala com os próprios laboratórios, né, João Paulo, você tem uma trajetória empresarial que, se eu não me engano, veio dos seus pais também, né? Sim, sim. Essa veia, a própria veia empreendedora. Primeira questão aqui abordando, como é que foi esse processo de sucessão familiar, né, que para muitas pessoas causa uma repulsa, tipo, eu não quero assumir, né, e outras causa outra espécie de repulsa no sentido de, pô, eu não quero ser sempre o filho do fulano, eu quero ter a minha própria marca pessoal. E como é que foi o seu desafio? Ô, Ricardo, esse é um desafio, eu acho, geral, que casa muito com até um pouco o contexto que a gente tem aí nessa nossa live, que é a questão de transição e propósito, né? Porque a dificuldade, enfim, desse processo não é um processo simples, um processo sucessório, porque antes de profissional a gente é uma parte ser humano. E essa parte ser humano a gente não tem total clareza, né? E é a grande dificuldade, às vezes, da pessoa ficar perdida no propósito, nas tomadas de decisão e na coragem, diz respeito exatamente à falta de clareza e de autoconhecimento. E aí, como ser humano, você tem ali duas fases nesse momento de transição que não é fácil. Uma é o desapego no caso, o meu pai, ao negócio, em função de que ele criou, em função de que vinha de um modelo de gestão que foi ficando um pouco defasado, normal, era um modelo ainda sistema comando-controle, e não mais esse modelo descentralizado que a gente tem necessidade hoje, né, de incentivar as lideranças, a inovação.
enfim, compartilhar ao invés de comandar, né? Simplesmente ele se impor. Então, ele tinha essa vaidade também com o negócio, e é muito difícil a pessoa começar a se sentir um pouco desprestigiada, ou poder ter esse sentimento. Por outro lado, nessa transição familiar, você também tem que ter a humildade de colocar-se que ele é o dono, ele é o fundador. Se chegou até onde chegou, é porque é ele que trouxe até aqui. Se nesse mesmo modelo vai daqui para frente, já são outros 500. Mas muitas vezes a dificuldade está no embate, na disputa de ego. Eu acho que eu sei mais do que meu pai, ou meu tio, ou meu irmão, ou o que for. E o outro lado também, mesmo sabendo que às vezes você tem uma capacitação a mais, ele não quer se sentir desprestigiado, né? Desvalorizado por tudo que criou. Então, assim, é um processo que eu falo, eu não, obviamente, como homem, a gente não sabe qual que é a dor do parto, mas dizem que dói muito, então é um parto que tem que ser feito também, tem que ser preparado. E aí é uma dica muito legal dos empresários que estão ouvindo, tem que ter um plano sucessório já planejado desde lá de trás. Não deixa para a última hora, não. E não se sinta assim, eu estou envelhecendo, vou ter que fazer isso. Não. Tem que ter um plano sucessório. As grandes empresas, você pegar aí uma GE, uma Gillette, uma Motorola, são planos sucessórios traçados aí com no mínimo 20 anos de antecedência. Eu estive lendo a história da Motorola, a Motorola bate o recorde, foram 30 anos, eles trabalham com 30 anos de plano sucessório. Vai preparando uma pessoa já, porque aí também tem um outro conceito que é importante a gente deixar claro, que a empresa é familiar, mas ali não é a família, né? Porque às vezes também mistura-se muitas coisas. Então, a empresa é uma empresa de origem familiar, de gestão familiar, como quase todas, depois que antes dela fizer um IPO, ir para um capital aberto, a grande maioria é. Agora, isso não quer dizer que os negócios são geridos assim como uma família é. Os negócios devem ser geridos como negócio. Então, um plano de governança corporativa é fundamental. Um plano sucessório é fundamental, porque senão você vai ter ali uma dificuldade de transição muito grande por disputa, muitas vezes de vaidades, que é uma perda de tempo, uma perda de energia, que você podia estar canalizando para fazer o negócio crescer. Muito bom, e aqui me lembra, né, uma expressão que eu uso muito, é formar sucessores e não herdeiros apenas. E este processo provavelmente aconteceu com você, né, nesse seu processo de sucessão familiar, pelo fato de que você veio com uma pegada de gestão muito forte, João. Como é que aconteceu esse processo, esse desmame, né, como a gente costuma dizer? Porque, na verdade, Ricardo, eu passei por umas etapas anteriores. Antes de entrar na empresa, enquanto novo, eu trabalhava com ele na empresa e depois fui seguir meu rumo. Então, eu vinha a ser empresário... Saiu da empresa depois de um tempo para ter uma experiência externa? Sim, isso. Eu saí da empresa, ainda talvez aí com 18, 17 anos, fui fazer meu primeiro curso superior, que foi arquitetura, já saí completamente da área, e fui abrir, formei, passei no concurso público. Ele não ficou maluco contigo no começo? Não, essa liberdade a gente tinha. Agora, era interessante que é o que eu falo de questão da gente estar buscando o autoconhecimento e o propósito nosso. E aí isso requer coragem. Né? Porque eu não tinha uma tradição, tinha lá talvez uma empresa já formatada, que eu podia simplesmente ser herdeiro, ou talvez ir me preparando para ser gestor. Mas eu resolvi me preparar como empresário, não que fosse algo totalmente consciente, né? Mas algo que eu soubesse aonde que eu estaria pisando, então eu resolvi abrir o meu negócio. Então, segui uma carreira que eu, paralelo a ser funcionário público, eu montei um laboratório de análises ambientais, junto com uma empresa de consultoria na área de meio ambiente e projetos industriais. Então, eu fui bem durante um tempo, ao ponto de que também chegou um momento que eu larguei o órgão público. Falei assim, na minha veia é empreendedora. Eu nasci para ser empresário. E aí, toquei meu negócio.
Graças a Deus foi bem. Chegou um tempo, eu passei ele para frente e comecei a conciliar o laboratório com o meu negócio. Depois passei para frente e me dediquei ao laboratório. Junto com meu pai também, então assim, eu não simplesmente fui para lá e fui um herdeiro. Junto com ele eu passei por esse processo também de aprendizado, que dá muita briga, o convívio, e aí dá muita discussão, mas aí a gente saber Ainda lidar. mais que você volta com uma outra capacitação, né? E ele também Sim. não estava acostumado. Sim, não, e além disso, eu sempre fui muito estudioso, sabe? Então, além disso, eu fui fazer MBA em gestão de negócio, eu fiz 2 mestrados, eu fiz outros cursos na área de administração e de gestão, enfim, fiz uma série de capacitações aí de futurismo competitivo. Então, eu fui fazendo. Voltou faca nos dentes, assim. Eu voltei assim, faca na caveira mesmo. Vou fazer crescer. O fundador ele gostou muito. E aí eu já peguei numa fase. Eu já peguei numa fase que a coragem já era menor, né? Então aquilo assustava ele um pouco. Como é que assim, como é que um menino de repente volta e com esse gás todo e eu me sentindo ultrapassado? Então há algumas brigas, mas durante 8 anos, então, eu tive ali a convivência com ele, com muito jogo de cintura, digo assim, eu ouvia muito outros empresários, ouvia conselheiros, fazia mentoria para poder fazer terapia também, para poder ter o equilíbrio, para conseguir levar aquilo que eu já tinha identificado como um propósito, um sentido maior, que não era só o financeiro. Que era, tive a coragem de enfrentar, por algumas vezes ele até falou assim, não te quero aqui não. Eu falei assim, não, pai, amanhã a gente conversa. E voltava com a mesma carinha de humilde, porque no fim das contas, eu acho que a vida vai prestando testes. E aí está a grande diferença. Porque muitas vezes, Ricardo, a gente tem intenção. Intenção todo mundo tem. Falar assim, quem não tem sonho, quem não tem intenção de prosperar, quem não tem intenção de ficar rico, ou se quiser ser funcionário público, que está tudo bem também, né? Tem um bullshit espalhado, uma besteira espalhada de que você tem que ser empresário, tem que ser empreendedor. Não, você tem que ser aquilo que você se sinta bem. Você tem que tentar unir a sua paixão com o seu talento, com aquilo que vai te dar retorno financeiro. Porque também você unir só sua paixão e não tiver talento, você vai fazer um esforço do cão e não vai dar resultado. Se você unir seu talento com a sua paixão, mas você não tiver mercado, você também não vai muito longe, não. Adoro vender Barça. Vai vender Barça hoje, se você vai conseguir alguma coisa. Acabou o mercado. E se você... E aí você vive uma ilusão, né? E se você tiver só talento e não tiver paixão por aquilo que você faz, você não vai conseguir ter dedicação. Seu esforço vai ser menor, você não vai conseguir ter ação. Não vai sustentar. Não vai sustentar, exatamente. Então, a partir desse momento, nessa convivência, eu já tinha me identificado como empresário, já tinha identificado que eu tinha coragem, porque eu tinha esse propósito, e fui identificar que a vida vai dando ciclos, e parece que a gente vai voltando, porque é engraçado eu estar te falando isso, porque o meu objetivo era ser bioquímico quando eu era novo. Eu fui professor de química, adorava, e meu pai era bioquímico, sempre ligado à área médica, meu objetivo de vida era ser bioquímico. E, de repente, eu fui fazer um outro caminho e depois me vi formando nesse processo todo também em biomedicina. Eu vim fazendo biomedicina. E aí eu voltei para as origens. Tive o reencontro, que é uma coisa muito engraçada que a gente vai nesse processo de autoconhecimento. No fundo, a gente não tem que adquirir mais conhecimento. É muito mais a gente tentar eliminar aquilo que impuseram na nossa mente como conhecimento, que não é a gente. É desaprender aquilo que não justifica. E aí você encontra o seu eu de novo, né? E aí, ao encontrar seu eu, você vai na potência máxima. Eu falo, eu gosto muito do Schopenhauer, né, do filósofo Schopenhauer, e você tem os pêndulos, você vai passar pelos pêndulos, né, dos altos e baixos, mas você tem que estar ali equilibrado sobre aquilo. E o que é a sua potência de felicidade, ou de abundância, de prosperidade que todos nós buscamos?
Você já viu, se uma goiabeira quiser dar jabuticaba, ela nunca vai ser realizada. Goiabeira nasceu para dar goiaba. Aí ela está na potência máxima dela. Aí ela pode ser feliz, ela pode se realizar. Então, quando eu voltei para o laboratório, eu falei, pô, meu negócio é ajudar as pessoas a viver melhor. Isso é o meu negócio. Tanto que hoje, se você me perguntar assim, qual que é o seu negócio? É um laboratório, um centro médico? Não. Eu estou num negócio de fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Esse é o meu negócio. Eu faço isso através de exame, através de consulta médica, através de diversas outras coisas. Mas o meu negócio é fazer as pessoas terem uma vida melhor. E isso é o que me motiva. Muito bom, meu caro. Parabéns aí por sua atitude, né? Eu lembro dessa estante aí atrás. Está na casa dos seus pais ou não? Tô, porque aí nesse processo, até que a curiosidade... Eu acho que uma vez na nossa mentoria, eu me lembro que eu falei, poxa, João, essa estante aí é que nem uma estante que meus pais tinham na casa deles. Aí você falou, não, eu também estou na casa dos meus pais aqui. Eu falei, então eles têm estantes iguais aí. Eu estou ficando, às vezes, à noite aqui, porque nesse processo foi uma coisa muito interessante. Eu digo o seguinte, Ricardo, não existe erro, não existe culpa, não existe até o mal. Existe a má interpretação. O que é o erro? O erro é uma chance que a vida está te dando de que daquela forma não é a melhor forma. Então você aprendeu que aquela forma não é a melhor forma. É um aprendizado. Né? A culpa. A culpa é uma imposição humana para tentar controlar outro. Mas se você fala assim, bom, se não tem, se nem Jesus, você fala assim, nem, Jesus não culpou nem Pilatos que lavou as mãos, nem Judas que o traiu, então não existe culpa. Existe um mecanismo de autossabotagem porque você está desconectado do seu eu. Existe um mecanismo que você está dando muito mais voz. A sua felicidade é baseada na opinião e no julgamento do outro, porque para você ter culpa é porque alguém julgou, do que a você mesmo. E aí, eu falo isso porque, dando essa volta, você falou da estante, às noites, às vezes eu estou ficando aqui na casa dos meus pais, porque eu estou falando isso tudo, veio com a pandemia. Com a pandemia, meu pai era do grupo de risco, afastou, meus gerentes afastaram, então eu falei assim, bom, está no meu ombro. E aí, toquei sozinho a empresa, designei novos líderes, sozinho que eu falo é como líder geral. Mas, sem sombra de dúvida, eu descentralizei, uma coisa que era difícil para ele fazer. Então, eu descentralizei, elegi líderes, capacitei líderes, protegi a equipe, falei, aqui ninguém vai adoecer. E aí eu não demito ninguém também. Eu busco recurso aonde for, mas ninguém perde emprego. Então, eu trouxe a equipe para proteger a equipe, porque se eu cuido de pessoas, se o meu negócio é cuidar de pessoas, se estou na área de saúde, se eu não somos 100% dos meus clientes são pessoas. 100% dos meus funcionários são pessoas. 100% dos meus fornecedores são pessoas. Se eu não compreender pessoas, eu não entendo de negócio. Então, o resto é acessório. Então, eu cuidei da minha equipe para a minha equipe cuidar das pessoas que estavam precisando. E aí conseguimos literalmente dobrar o faturamento da empresa nessa saída do meu pai. Conseguimos dobrar o faturamento, crescimento de mais de 100%. Mês após mês era recorde de faturamento histórico, as empresas ainda caindo e a gente dobrando o faturamento. Mas porque foi uma gestão compartilhada e humanizada, tanto na ponta de colocar o cliente no centro, quanto de eu cuidar do meu fornecedor. Só que, no meio dessa pandemia, meu pai também descobriu um câncer e veio a óbito em função de um tombo que ele levou, já muito fragilizado pelo câncer. Ele levou um tombo, quebrou a bacia, não resistiu à operação, estava muito fragilizado e veio a óbito. Então, eu estou, às vezes, você falou da estante... Faz poucos meses, então, João? Faz. Você tem aí 7 meses, mais ou menos, que ele veio a óbito. E aí eu estou ficando... Porque daí estou ficando, passo algumas noites aqui com minha mãe para ela poder já estar estruturada moralmente. Bacana. Não, foi até, claro, apesar dessa notícia ruim, né? Mas foi interessante
como alguns objetos, por vezes até nos nossos cenários de live, nos remetem, né, algumas coisas. E eu me lembro que numa das nossas mentorias de LinkedIn, a gente se conectou muito à questão da estante. Eu falei, poxa, por acaso essa estante ela não tem aquele, como se fosse um xadrez, um vazado assim atrás, que parece um confessionário, até está aparecendo agora lá na parte superior. Eu falei, essa mesmo. Eu falei, pô, meus pais tinham uma igual, eu acho que eu me recordo agora e é interessante, Ricardo, você está falando isso, eu estou conectando até outra coisa aqui. Um dia a gente numa ligação, no Macau, eu estava dentro do carro, né, e o telefone ali, e aí você vê como é que as coisas... Aí você falou assim, você está no 580? Eu falei, tô. Eu, porra, eu adoro esse carrinho também. Eu falei assim, Então, assim, é engraçado que a vida vai unindo afinidades quando a gente está nessa energia, que as coisas vão simplesmente... Eu falo isso porque eu tenho uma gratidão muito grande de ter tido a oportunidade de ser um mentorado por você, puta profissional, um cara que tem me ajudado, assim... realmente me dando dicas muito valiosas e para o meu crescimento profissional fundamental nesse processo, até de autoconhecimento mesmo. Sabe? Não só mídias sociais, mas pô, eu sou muito grato aí a sua dedicação a me ajudar. Pô, e que bacana, João, ouvir isso. E assim, naquela vez que eu falava com você dentro do 500, eu consegui identificar pelo formato assim, dos bancos, né? Eu digo que aquele carro, assim, eu acho que ele é uma mistura de Lego com o que mais? Com uma arquitetura diferenciada, um design, melhor dizendo, assim, diferenciado. E aí eu falei para você, João, inclusive quando eu vou trabalhar em Portugal, né, no nosso head office, e muitas vezes eu fico com um 500, eu pego um 500 para circular por Portugal. Inclusive, eu tinha ido fazer uma visita a Fátima, né, famosa Fátima, né, um ponto turístico religioso, e fui, inclusive, com um 500. E eu acho um carro espetacular para conduzir, principalmente em Lisboa, que as ruas são mais estreitas, né, naquela antiga Lisboa, não nas rodovias, mas na antiga Lisboa. Então é um carro ideal. Eu digo que é quase que dá para estacionar ele de lado e também de frente, a depender da vaga, né? E fazendo uma observação, seja bem-vindo aqui, Vitor Miranda, nosso grande atleta aí do UFC, um dos representantes nacionais aí, entrando aqui nesse bate-papo, nesse momento. Seja bem-vindo, meu caro. O Vitor, e a gente treina juntos, inclusive na 7 Brazilian Jiu-Jitsu. Seja bem-vindo, meu amigo, e muito bom vê-lo aqui. Ele que é uma fera, hoje em dia comentarista, inclusive, do oficial aí do UFC Brasil. Não é um dos melhores, mas já considerado o melhor comentarista na atualidade no país sobre o universo das lutas. Está aqui na live nesse momento. Seja bem-vindo. João, parabéns, e voltando aí, inclusive, a nossa temática ali, muito legal você falar toda essa sua trajetória e de sucessão familiar, porque você saiu, voltou, mas nesse processo você foi se testando como o estagiário da empresa do pai, vamos dizer assim, foi se testando como alguém no mercado fora, foi se testando no funcionalismo público, voltou a empreender na forma empresarial, mas mesmo quando você não era o líder geral de um projeto, de um negócio, algo que eu já percebi desde as nossas mentorias, que é algo que nunca lhe faltou, é o chamado intraempreendedorismo. Mesmo no funcionalismo público. E agora que eu chego aqui, o que mais lhe incomodava dentro do funcionalismo público? Eu já fui funcionário público. E eu tenho aqui, dá para escrever uma série de artigos com relação a este tema para o LinkedIn, de várias questões, positivas e negativas, né, que eu considero a função do funcionário público. No seu caso, o que mais me incomodava? A limitação que você tem de intraempreender. Porque você está num sistema que necessita de burocracia. E aí eu te falo mais.
mas ela é utilizada, e eu acho que todo sistema precisa de um pouco, sim, de burocracia, sabe? Os processos são fundamentais, serem estruturados. Então, essa questão de, hoje está muito assim, a, uma holocracia, né? Se ela deixar a empresa, qualquer que seja, pública ou privada, à mercê de que todo mundo pode tudo, esse trem não funciona, não. Você tem que ter uma liderança. Não é da nossa estrutura humana você não ter um líder. Você precisa de uma liderança e você precisa de processos. Mas, muitas vezes, no órgão público, esses processos eram usados como justificativa para não fazer ao invés de fazer. É o que eu costumo dizer, que a própria pandemia está servindo como uma muleta, vamos dizer assim, para muitos burocráticos, né? Infelizmente. Exatamente. Vários processos já poderiam acontecer de maneira mais veloz dentro de empresas públicas ou privadas, mas muitas desculpas esfarrapadas continuam sendo pelo motivo do Covid-19. E, claro, tem coisas que realmente a pandemia limitou e continua limitando, mas virou uma grande arma, né, para os burocráticos continuarem a não fazer o que poderia ser acelerado, o que poderia ser otimizado, o que poderia ter aí uma maior eficiência, uma maior eficácia. E aí você tem duas questões que eu acho que é muito grave no sistema público brasileiro. Uma, você tem as indicações políticas. Então, os cargos de chefia são por indicações, não são por merecimento ou capacitação. Você tem, então, esse é um problema. Então, aí você pega pessoas que passam a liderar setores que não têm a menor capacitação para aquilo. Isso é um ponto. E abaixo dele, às vezes, você tem um servidor público muito capacitado, mas que ele não tem a meritocracia. Se ele fizer muito, ele não vai ter reconhecimento por aquilo. O colega dele que não faz nada, ou não capacitou igual a ele, vai ganhar o mesmo tanto. E se ele não fizer, ele também não vai ser punido. Então aí você tem uma estrutura totalmente falida. Você não tem como, você não incentiva aquele que é capacitado, você coloca um líder que não é capacitado, e você está sujeito a um líder maior político que, ao exercer, pelo menos, ele tivesse o discernimento de colocar líderes que fossem, ou executivos, que fossem bons gestores, ele coloca para líderes bons políticos também, para fortalecer a carreira política dele. Então você cria um sistema completamente desmotivador, porque se você for muito, você não vai ser reconhecido por muito. E olha que eu cheguei muito rápido, muito novo a cargo de chefia, de grandes setores, e de repente me via sempre barrado em novos projetos por uma estrutura política administrativa. E aí, quando você volta para o normal, para você ser um simples funcionário público, você começa a perceber que você fazendo ou você não fazendo, você não tem ali, mesmo que você tenha um propósito muito grande, você não consegue sair do lugar. Eu realmente acho muito difícil nesse processo do servidor público ele conseguir ser uma pessoa realizada. Eu vou te ser muito sincero. João, e se você pudesse indicar melhorias que pudessem ser aplicadas no funcionalismo público em termos de liderança, em termos de gestão, em termos de meritocracia, em termos de reconhecimento, o que você acredita que daria para aplicar? Ricardo, eu acho que se a gente tivesse no funcionalismo público muitos instrumentos da iniciativa privada, mas o básico, que se você tivesse regras de governança, então para assumir determinado cargo, tem tais requisitos. E estando em tal cargo, você tem tais obrigações. Pronto. E você vai medir, você vai montar KPIs da evolução do desempenho dele. Avaliação de desempenho, então. E avaliação de desempenho também de toda a equipe. E você poder ter a flexibilidade, sabe? Você ter a flexibilidade orçamentária de poder dar um bônus para aquele funcionário que é destaque. Ao invés de você ter um salário lá nas alturas de muitos, outros muito lá embaixo, e que não tem um sistema de meritocracia, de avaliação de desempenho. Então eu recomendaria, número um,
Cada cargo tem o seu nível mínimo de qualificação. E número 2, um sistema de meritocracia. Sabe? E aí, meritocracia com transparência mesmo, porque essa é uma distorção muito grande, sabe, Ricardo, que eu vejo assim, quem que é o funcionário público ou o político? Ele é funcionário nosso. A regra está tão invertida que a gente está se sentindo como se ele fosse o líder da empresa, o dono da empresa, Brasil, cidade, estado, e nós não. É o inverso. O prefeito, o servidor público, ele é nosso funcionário. Ele não somos nós que somos, não é ele que é o dono da empresa, da cidade. Mas essas coisas. Exatamente, meu caro. O pessoal que está aqui acompanhando esse bate-papo, se quiser mandar pergunta também, fica à vontade, independente do local, no Brasil ou no mundo, que você esteja aqui. Já vi mentorados de outras geografias do planeta que estão aqui conectados, também sejam bem-vindos acompanhando João Ricardo, ele que é CEO, né, dos laboratórios João, em Minas Gerais, e tem outros negócios. Saiu do funcionalismo público para não apenas intraempreender, mas para também empreender como empresário, abrindo seus próprios negócios aí na iniciativa privada. João, quando que foi a iniciativa, quando você estava dentro da iniciativa privada, de dizer, chega, vou sair e vou empreender aí, matar um leão por dia na iniciativa privada? Olha só, Ricardo, eu acho que tem uma característica que é inerente ao empreendedor. Eu falei isso no funcionário público, mas tem uma característica. O empreendedor, ele é inquieto. Ele é inquieto. E o funcionalismo, ele vai te deixando, ele te amansando, ele vai te aquietando. Só que ao fazer isso com quem é inquieto, ele vai te desconectando do seu eu. Então, eu me peguei num processo já um pouco no início de uma depressão. E aí eu fui buscar uma terapia para entender o que estava acontecendo, por que eu estava tendo essa desconexão, por que eu estava desmotivado, etc. E eu tinha muito mais gás. Para mim, meu negócio de consultoria, ainda não tinha um laboratório de análises ambientais, mas já dava consultoria. Então eu percebia que eu me atraía muito mais aquilo, só que mesmo assim eu acordava já com um pouco menos de energia. E aí eu fui fazer uma terapia e fui compreender que eu estava desconectado do meu eu, do meu propósito. Eu estava, essa minha inquietude não estava dando vazão. E aí eu estava com essa energia reprimida. Num processo de terapia eu resolvi simplesmente falar assim, olha, eu tenho o meu negócio. Em última hipótese, eu posso pedir socorro para o meu pai, nem que seja lá, o pai, deixa eu ficar de atendente aqui, deixa eu ficar de almoxarifado. Mas eu acho que se a gente, aí que está a questão, as pessoas às vezes são muito infelizes, porque a nossa realidade a gente cria. Mas não é que criar por pensamento, isso é bullshit danada, não é por pensamento, é por atitude. O que é a realidade? A realidade ela é fruto de uma atitude. Uma ação levou a uma realização. O que gerou essa ação? Algo te gerou uma emoção, fez você pensar, e você teve uma ação, e essa ação levou a uma realização. Correto? Se nessa você mata a sua emoção, seu pensamento fica desmotivado ou fica contaminado por reclamação, excesso de reclamação. Você então está desmotivado, você não tem uma boa emoção, você não tem um bom pensamento, você está contaminado, cheio de negatividade, você não vai ter força para a ação. Que resultado positivo que você vai ter? Seu resultado não vai ser aquilo que você quer. Então, por que eu falo isso? Porque requer coragem. A vida, o tempo inteiro, estabilidade é algo que não existe. Não existe isso.
Não vem me falar que eu vou ser funcionário público porque você é estável. Isso não existe. Sabe? Não vai, a gente está vendo aí na pandemia, aqui em Minas, por exemplo, o pessoal ficou sem salário durante 3 meses, 4 meses. Então, estabilidade, a vida, a bioquímica nossa, a biologia nossa, ela requer hormeses para depois voltar à homeostase. Você precisa morrer para estar nascendo, você precisa se provocar, você precisa de coragem. Guimarães Rosa fala, né? A vida é assim mesmo, quieta, depois quieta, sossega, desassossega, mas o que ela quer de nós é coragem. E muitas vezes a gente não tem coragem porque a gente se apega a falsos conceitos, que não são os nossos, que desconecta do nosso eu. E quando você passa a se conectar com o seu eu, seu propósito maior, que não é só financeiro, que não é, é o seu eu mesmo, que vai, inclusive, resultar no financeiro também. Vai resultar. Mas desacopla daquela ideia de que sucesso é apenas questão financeira, né? Eu costumo Sim. dizer, a própria indústria acaba ocasionando isso, boa parte da mídia, como se fosse um empresário do ano. Porra, o cara lá que mais lucrou com determinada empresa. Pô, eu não vejo a hora de que capas de revistas e home e algumas homes de alguns sites tragam o empresário do ano, mas que faça um balanço entre saúde financeira, saúde mental, saúde física, saúde espiritual, Sim, saúde familiar, este quinteto aqui para talvez aí vir a fórmula da realização profissional e pessoal. até E aí porque acaba causando, né, uma venda, uma ilusão. Muitas pessoas no próprio Instagram, as pessoas olham a vida de outras pessoas acreditando que aquilo é a vida real de muitas pessoas. E Mas não, é isso que você eu estou pode se falando. expor muito na rede social e não necessariamente você saber tudo daquela pessoa. Mas é isso que eu estou te falando. A gente passa, e isso gera uma. O que gera desilusão? A desilusão só existe porque existiu a ilusão. Porque se não tivesse existido a ilusão, não ia ter existido a desilusão. E a desilusão, você cria a ilusão quando você se apoia à opinião ou ao conceito dos outros, a uma imagem, a uma coisa. Quem disse que abundância e prosperidade é dinheiro? Em momento algum, isso é um conceito que veio. Se eu não tenho saúde, isso daqui, ó, a gente está fazendo uma live. Você é um profissional bem-sucedido, eu sou um profissional bem-sucedido. Por quê? Eu tive saúde, você teve saúde. Não, ou seja, não é só uma questão de dinheiro. Eu tive saúde mental. É óbvio, o dinheiro é fundamental. Mas o dinheiro não vai comprar sua felicidade. E se você se apoiar a sua felicidade também num fator externo, você dificilmente vai encontrar. Nessa questão de carreira, tem uma coisa que eu falo muito interessante também. Eu vou até brincar aqui sendo... Eu queria saber quem foi o imbecil que inventou o tal do happy hour. Porque venhamos e convenhamos. Se você tem que esperar sexta-feira à noite para poder ser feliz, pelo amor de Deus, larga esse emprego que você está, larga essa vida, que não tem alguma coisa errada. Se você tiver que esperar sexta-feira à noite, você está sofrido. Se segunda-feira de manhã for um sofrimento do cão, domingo à noite já começa a passar mal, já começa... Quando toca a música do Fantástico, a pessoa começa a ter calafrio. Ter calafrio, exatamente. Já começou a dor de cabeça, a Neusaldina já começou a ter que entrar naquele horário ali, depois da música do Fantástico e Neusaldina já na goela. Aí você tem que esperar sexta-feira. É aí que tá, você fica protelando sua vida o tempo inteiro. Você fica protelando sua vida por quê? Você está desconectado de você. O seu propósito, que tem a ver com a sua coragem, que tem a ver com aquilo que vem do coração, você apagou, você está dando voz à sua mente. E a sua mente é um monte de coisa que os outros falaram que você tem que ser e não é você. Então, na hora que você tem essa coragem, e aí tem outro processo interessante. A gente tem um sistema normal, cerebral, de economizar energia. Né? A gente tem aí o que alguns autores colocam, aí, o sistema límbico, o sistema... o córtex pré-frontal, racional, além do reptiliano, mas enfim, independente da divisão, eu tenho uma tendência a criar hábitos que vão me economizar energia. E muitas vezes você ter a atitude, você se apega ao pensamento, ao costume, e você não vai sair do lugar se você não tiver atitude.
tem que ter atitude, tem que se provocar, tem que perceber que é o seguinte, pô, eu não estou feliz. Se eu estou tendo que esperar sexta-feira à noite para ter o happy hour, tem alguma coisa errada, muito errada na minha vida. Eu vou ter coragem de enfrentar isso e ter esse autoconhecimento e ter essa clareza. E aí, a hora que você passa a ter isso, você perguntou lá, você começa a entender que tem outras coisas que fazem muito mais sentido, você passa a ter coragem de largar um órgão público, de enfrentar uma carreira, de ter a humildade de aprender, porque tem gente que até não tem nem a coragem de ter a humildade de falar, eu preciso aprender mais. De começar a se posicionar numa rede social e fortalecer sua marca pessoal, o que muitas Verdade. pessoas têm medo de postar, o medo de posicionar sua marca. E aí que tá, por que o medo? Ele está se baseando, olha só como é que isso é muito doido, ele está se baseando no passado e no futuro. E aí ele pensa, bom, isso já me ocorreu no passado, ou situações passadas, isso daqui alguém pode criticar, alguém pode ver e criticar, e aí te gera a reação paralisante. Você tem um puta potencial, às vezes, ou tem uma ideia legal, ou que seja mais ou menos, mas e daí? Você quer postar, mas você não posta, você não tem presença. E aí está outro ponto fundamental para o empresário. Eu acho que não só para o empresário, para a vida, sabe, Ricardo? Mas para o empresário, que a gente está bem focado nisso, chama-se, além da inquietude, a autenticidade. Você tem que ter autenticidade na sua vida. Você pode usar a ancoragem, deve usar, você deve usar a mentoria, você deve aprender com os outros, usar consultores, se espelhar, sim, fazer ancoragem em modelos de empresários que você vê que são exemplos para você, são bem-sucedidos, mas você tem que ter a autenticidade. Porque se você não ter, se eu fizer exatamente o que o Ricardo faz, para mim talvez não vai funcionar. Eu tenho que ter a minha pitada de autenticidade. Ele me deu os princípios. Agora o caminho tem que ser aquilo que me revele como autêntico. Né? E aí, de novo, a gente fecha o ciclo, vendo assim como é que tudo vem, aquilo que é do coração, que é do seu interior, que é do seu propósito, que é da sua coragem, que é da sua inquietude, que é da sua autenticidade. Muito bom, meu caro. E falando em ser autêntico e, ao mesmo tempo, se posicionando numa rede social que também tem que alimentar, vamos dizer assim, por meio de conteúdos e estar atento ao próprio algoritmo, porque ele, eu digo que não pode ser o seu inimigo, tem que ser o primeiro amigo, vamos dizer assim, na rede social, tem que ser o seu primeiro seguidor, né? E tem que lhe acompanhar aí durante esse seu processo. Como é que foi no caso do João Ricardo? Ou seja, quando começou a atuar no LinkedIn, que era uma rede que, claro, já estavas lá presente, mas ainda de maneira não estratégica. Foi um mar ou um tsunami de novidades no começo, João? O que você percebeu comparado a outras redes sociais que mudava? Eu acho muito interessante, e aí eu vou fazer um jabazinho aí para você, porque às vezes a gente acha que a gente entende, e ali é uma rede social profissional. Então, você tem alguns princípios que devem ser seguidos e que você me orientou bem. E hoje eu vejo já uma evolução, muito a evoluir ainda, mas, primeiro, quem não é visto não é lembrado. Segundo, se 80% dos nossos sentidos são visuais, é a impressão que você causa. Se você não tiver a forma adequada de apresentar-se numa rede social, inclusive seguindo as regras ali da plataforma, alguns princípios que te potencializa, você vai estar dando, às vezes, um tiro no pé e gerando, em vez de um fortalecimento da marca, da sua marca, você vai estar enfraquecendo ela. Então, um mentor igual você é fundamental se a pessoa quiser progredir. E a outra coisa, a gente falando de rede social. Hoje tem duas questões que eu acho que são essenciais. Quem não se atentar ao ESG e quem não estiver nas mídias sociais, no meio digital, não digo só as sociais, não. Quem não estiver no meio digital está falido.
Hoje não tem jeito. O que é uma mídia social? Ela é uma via pública. Só que antes a via pública era a rua e agora a via pública é uma via pública virtual, mas está todo mundo passando ali. Como é que você vai... E o que é que sustenta qualquer negócio, a nós mesmos? O que a gente está se fazendo aqui ao conversar, ou ir numa festa? Tudo é uma relação de venda, né, Ricardo? Tudo é uma venda. Você vai se preparar para ir para uma festa, você vai colocar uma roupa melhorzinha e tal, você vai se vender. E isso é positivo, isso não tem que ser visto negativo, não. Então, a mídia, a rede social LinkedIn, com as suas orientações, está me possibilitando conectar com mais pessoas, tanto no meu negócio. Eu tenho uma linha paralela de dar consultoria na área de uma saúde integral, desbloqueio mental e processo de emagrecimento saudável, de performance do corpo mesmo, mas de uma forma saudável, baseada em exames, baseado no metabolismo. Então, isso tudo, além do próprio laboratório, eu consigo potencializar e unir forças, inclusive, porque estão ligados à saúde, né? Ou seja, quem ainda não está utilizando adequadamente, primeiro, quem não está utilizando, passa a utilizar. Segundo, é fundamental que utilize corretamente, e aí uma mentoria igual a sua é fundamental, porque a gente pode potencializar e é essencial para o crescimento profissional. Você só pode expor ideias se você tiver ouvinte. João, esses dias um profissional me falava que ele não, e aí um grande executivo, ele me falava que ele não atuava, né, no LinkedIn, porque ele falava que o público dele não estava lá. E aí eu falei, pois onde é que vive? Qual ilha do Pacífico isolada, né, do resto do mundo vive o seu público-alvo, então, que consome o seu negócio? Ele falou, pô, Davos, como assim? Eu falei, pois, porque se mais de 4 bilhões de pessoas já têm acesso à internet, dados atualizados, e mais de 3,6 bilhões de pessoas no mundo já têm acesso frequente a redes sociais. Então, você me dizer que seu público-alvo não está numa rede social, inclusive não está no LinkedIn, que é a maior rede social profissional no mundo, já chegando a aproximadamente 1 bilhão de usuários, qual é o seu público, então? E aí, esse executivo ele começou a refletir, ele falou, pois é, Del Bosco, olha aí, eu estou tentando arrumar desculpa para não ir para a rede social. Daí veio a segunda questão dele. Pô, Del Bosco, mas você acredita mesmo, né, que eu devo estar lá, que a minha marca pessoal, né, deve estar lá? E aí eu complementei, olha, se você está perguntando isso agora, você só está atrasado aí uns 15, 20 anos comparado aos demais. Porque se a gente pegar a primeira rede social mais conhecida, vamos dizer assim, a nível mundial, foi MySpace em 2003. E o LinkedIn também surgiu em 2003. 2004 a gente fala de Facebook, 2005 a gente fala de YouTube, né? E depois veio Twitter, veio Instagram em 2010, depois vieram em 2016 a Microsoft adquirindo o LinkedIn por mais de 20 bilhões de dólares, depois 2020 Clubhouse surgindo, ou seja, uma estratégia não focada em conversão de lead em massa, mas uma estratégia de marketing de conteúdo, é uma outra proposta. Então, ou seja, há pessoas ainda se perguntando nessa altura do campeonato se devem estar no LinkedIn ou se devem atuar por meio da produção de conteúdos que não seja apenas publicitários, que não seja apenas propaganda de suas empresas. Mas, se ainda devem, poxa, o pessoal está muito atrasado. Está muito ultrapassado, infelizmente. E você percebe, você atua nas redes sociais todo dia, o João deve perceber isso também. E aí eu tenho uma coisa interessante, Ricardo, você até tu fizesse um post essa semana que eu até comentei lá, que eu achei muito bom, que é uma coisa, a famosa, os likes, as curtidas. As métricas de vaidade. As métricas de vaidade, exatamente. Outra coisa é a oportunidade que aquilo pode realmente te gerar. E o LinkedIn ele pode te gerar infinitas oportunidades. Ali eu acho assim, uma rede social, realmente você que quer empreender, que quer crescer profissionalmente, ou que tem algumas ideias
que seja um escritor, que seja, enfim, ali é onde você vai ter realmente um público que a sua métrica não vai ser métrica de vaidade. Não vai ser o menininho de 18 anos ou 17 anos sem desfazer, porque tem o seu consumo também, mas não vai ser aquele público que não faz sentido para o seu crescimento. Se você teve ali uma aceitação, uma credibilidade ali, você pode ter autoconfiança você pode estar muito mais autoconfiante porque você está indo num caminho bem. Porque aquilo ali é como se fosse uma prova de aceitação no mercado profissional. E aí tem outra coisa que eu falo também, Ricardo. Eu acho que é um desfavor que René Descartes fez para a gente, que é tentar colocar o mundo muito quadradinho, onde que o mundo ele é muito cheio de curvas, né? O mundo não é esses quadradinhos, ou seja, não é ou. A gente passou a viver ou estou no físico, ou estou no digital, ou estou no Instagram, ou estou no LinkedIn. Não, a gente é muito mais digital. É físico com digital. O mundo pode ser eu posso estar lá no Instagram, me posicionar lá, e posso e devo estar no LinkedIn também. O mundo não é ou, não. Que mundo limitado é esse de ou, né? O mundo é tão abundante, tão amplo, eu posso ir. Eu tenho uma apresentação no Instagram que falo com a linguagem de lá, tenho um posicionamento no LinkedIn essencial e falo a linguagem de lá. E vendo palestras físicas, vamos dizer assim. E vendo palestras físicas, exatamente. Uma linguagem específica para pessoas jurídicas ou para pessoas físicas que acabam contratando dentro desse processo. Não, exatamente. Então, não existe esse ou que muitas vezes a gente foi condicionado, né? Não, a gente pode ter uma flexibilidade maior, se permitir pensar, se permitir se contradizer. Eu acho que é uma grande... excludente, né? É includente. É includente. Eu falo isso, Ricardo, assim, para mim, então, aí volta naquela gratidão pelo seu me ajudar a melhor posicionar, ainda tem algumas coisas ali a adequar, mas eu vejo uma evolução muito grande e coisas que ser um mentor, eu não conseguiria ter essa percepção. Como é que eu falo outra coisa, Ricardo, tá? O que diferencia uma pessoa de sucesso de outra não é o tempo. Porque o tempo é a coisa mais justa do mundo. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas. Eu não consigo acelerar o tempo como você não consegue, como ninguém consegue, pelos mecanismos físicos. Mas pelos mecanismos intelectuais, a gente consegue dar saltos. Ao utilizar um mentor, ao invés de eu gastar minha energia e ficar ali anos, e ficar ali estudando, ao pegar uma mentoria, um consultor, ao aprender coisas novas, ao estar na rede social de uma forma que eu não estava, no LinkedIn, eu estou o quê? Estou ganhando tempo, eu estou usando melhor o meu tempo. E aí diferencia o empreendedor de sucesso daquele que não fez sucesso. É como você utilizou o tempo, porque o tempo é igual para todo mundo. Aí, quando a gente pega lá, você me posiciona melhor, me ensina a posicionar melhor no LinkedIn, você está fazendo o quê? Que eu ganhe tempo. Exatamente, Ricardo. Muito bom. E outro assunto, passou uma hora aqui no nosso bate-papo voando, mas, João, algo que eu queria falar contigo ainda é que depois do processo da pandemia, eu posso dizer uma expressão que eu cito, que é o chamado biênio pandêmico, que é 2020 e 2021, tivemos uma aceleração e vários investidores olhando para as chamadas health techs, muitas delas startups, né, que são da área da saúde e que trouxeram alguma novidade aí para o mercado. Ou pelo fato de terem uma solução direta relacionada com o coronavírus, vamos dizer assim, ou então pelo próprio advento da área da saúde, várias empresas que antes estavam não chamando atenção, mas com uma tecnologia boa, tiveram a oportunidade de virem à superfície e entrarem aos olhos aí deste mercado de venture capital, de private equity, de investidores anjo.
E agora, em termos, né, da sua vivência diária, né, das suas empresas. Quando você olha os próximos 3 a 5 anos na área da saúde, não só Brasil, mas em nível mundial, o que a gente pode esperar em termos de cenários muito fortes, em termos de tendências? Ricardo, o que eu vejo muito claro é que a tecnologia ela veio para ficar de vez na área da medicina. E aí, o papel do ser humano é dar aquele requinte da humanização. Mas, em termos de negócio, quem não se atentar a investir em tecnologia e inovação está fora do mercado. O mercado tem muita solução. Hoje, a precisão de uma cirurgia robótica, por exemplo, ela é absurdamente maior do que a da ação humana. Absurdamente maior. Hoje, você faz consultas oftalmológicas pelo celular. Olha que ponto. E daqui a um tempo nós vamos conseguir fazer alguns exames de ultrassom pelo celular. Já existe. Existe uma plataforma em Israel que faz o hemograma, o exame, o mais famoso exame de sangue, por um sensor que você passa a mão e ele faz a leitura calorífica ali, pelas vibrações, pela frequência, pelo calor, ele consegue te dar os percentuais de células ali do sangue, sanguíneas. Então você vê que nível que a gente está chegando, exame de sangue sem tirar sangue. E aí as empresas que não se atentarem a investir, se ela for uma startup, ótimo, e aí buscar um investidor anjo ou venture capital, porque é um setor que está muito aquecido, e a gente está vendo duas coisas muito evidenciadas nessa pandemia, Ricardo. Saúde é item que não tem preço. As pessoas estão se atentando e cada vez mais num modelo de saúde preventiva. Porque saúde não é só não adoecer. Não adoecer é a condição básica. Saúde é além disso. E aí você está tendo muitas empresas já focadas nisso, em melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, um ponto que a pandemia. Em termos de negócio, a gente está vendo uma consolidação muito grande do setor, o segmento de saúde está muito aquecido. Então, você está tendo grandes players comprando players menores. E aquele que não se atentar a inovar, ele vai ter o valor dele, o equity dele, um valor menor do que ele poderia. Né? Ou seja, você tem que subir o seu equity e uma forma dessa é escalar. E para escalar, você vai precisar de tecnologia. E você precisa de qualidade da sua solução. Senão você vai acabar perdendo uma oportunidade nesse mercado que está sendo consolidado e muito inovador. Então, para as empresas que já estão mais consolidadas, eu falo o seguinte, cria um motor 2, você tem um motor 1, que é o motor básico, e cria um motor 2 de inovação. E aí não demora muito, não. Esse motor 2 você vai investir, quer seja por uma inovação aberta, quer seja de startup, quer sendo desenvolvendo, que for. Porque senão o seu negócio está fadado a um insucesso, e o que é pior, insucesso no mercado que está aquecido. Aí, para mim, é a real falência. Porque você está num mercado que não está bem, mas o mercado está aquecido. E ele vai só aumentar. Hoje, o que é? A pandemia da Covid, ela só veio revelar outras pandemias que a gente já estava vivendo. Se você pegar o número de diabéticos hoje, o número de doenças cardiovasculares, o número de pessoas com tumores. E aí, a partir do momento que você vê empresas com soluções, a Self-Techs com soluções extremamente avançadas para tratamento de saúde, você vai ver assim, ó, isso daí está crescendo, adapta aos hábitos nossos e precisa de solução em saúde. Então, eu falo o seguinte, se você quer investir num segmento, ou se você está no segmento e quer crescer, ele estiver no segmento de saúde, Health Tech, ou investa no motor 2 de inovação dentro da sua empresa. Porque é condição, o digital é condição de sobrevivência, o ISD é condição de sobrevivência, e a inovação é condição de sobrevivência hoje, em todo segmento. Nesse segmento de saúde, eu acho que muito mais. Hoje você não precisa nem sair para fazer uma consulta, faz a telemedicina, né? Muito bom, meu caro. Poxa,
uma hora exata aí de bate-papo e passou realmente voando. O pessoal, sem dúvida, deve ter gostado muito dessa contribuição que você fez aqui nessa nossa conversa, que eu acredito muito positiva, pois aumenta o conhecimento de pessoas em diversos assuntos. Em termos de autoconhecimento, redes sociais, saúde, investimento, sucessão familiar. Olha, pelo menos 5 eixos aqui a gente debateu durante essa live e que depois, não tenho dúvida, as pessoas vão aproveitar aí para realmente rever ou levar para outros profissionais. Hoje à tarde mesmo eu recebi uma mensagem de uma profissional falando: Dal Bosco, que bacana seu conteúdo no YouTube, seu canal, e isso aqui me fez vir aqui falar com você. Então, olha que interessante, o nosso conteúdo cada vez mais reverberando, e esses nossos bate-papos com clientes, mentorados, mentoradas, parceiros, amigos, referências no setor, podendo ir cada vez mais em frente. Porque eu digo que conhecimento aprisionado não é conhecimento, é egoísmo. É egoísmo, verdade. Está fazendo aqui, sendo empáticos, com os nossos seguidores. Levando conhecimento, porque a gente acredita que conhecimento é diferente de poder. Poder, quando eu lhe entrego poder, eu fico sem poder e você passa a ter poder. Isso é o caso que dói muito para alguns fundadores da empresa passarem o bastão para o filho para seguir em frente. Mas, quando a gente fala em conhecimento, quando eu dou o conhecimento, eu não fico sem conhecimento. E por muitas vezes, até meu conteúdo duplica, triplica, quando eu acabo compartilhando ele. Então, ou seja, quando eu ensino, me gera também outras reflexões. Porque o outro lado também, além de poder contestar, ele também contribui com outra experiência. E que aí a gente começa a subir esses degraus da consciência humana em termos do aprendizado. Meu caro, obrigado aí pela participação. Faça uma boa noite. Também desejo aqui bom dia e boa tarde para pessoas que estejam em outros fusos também nos vendo ou nos escutando. E que, portas abertas, você é sempre muito bem-vindo com toda essa sua sabedoria, não apenas que o meio acadêmico lhe trouxe, mas também pelo fato da sua busca pelas diferentes experiências, diferentes jornadas, dentro da empresa familiar, fora dela, dentro do funcionalismo público, fazendo a virada de chave, falando: opa, isso aqui não é para mim, eu vou buscar outra forma também de realização. Porque, como a gente bem disse, esperar apenas o final de semana para ser feliz, alguma coisa está errada. Imagina, a pessoa que ela vive 2 dias e sofre 5 da semana. Se isso está acontecendo com alguém que está nos vendo e escutando, é melhor aí repensar quais as decisões você tem tomado na sua vida. Porque se a sua vida, se existe apenas uma vida, e a gente não consegue ainda prever se existe alguma que você possa trabalhar depois dessa, então trata de ajustar a atual. Se você estiver esperando a vida só após a morte, você está perdendo uma puta oportunidade. Não que não exista, a gente não sabe, mas você já está com a oportunidade na mão. Porque se você for até religioso, independente, for cristão ou independente de qualquer religião, você veio para ter vida e vida em abundância. Então não espera sexta-feira, não. Não espera seu vídeo ficar perfeito para postar. Não espera, mais para frente eu contrato um mentor. Vai lá e faz. Vai lá e faz. A atitude vem antes do pensamento. Muito bom, meu caro. Parabéns pelas falas. É um posto de conhecimento aí. Pessoal, sigam o João Ricardo aqui, ó. Clique aqui acima aí quem está no vídeo. No LinkedIn também procura essa fera e que realmente vocês podem aprender também muito com ele. E já tem, inclusive, podcast no Spotify, né, João? Podcast lá, depois vocês podem ouvir lá, chama Papo de Exames. Tem lá, dou muitas dicas sobre saúde, sobre para que serve determinado exame, dicas de qualidade de vida. Tem muita coisa bacana lá. Papo de Exames. Quem puder seguir lá, acho que eu vou poder agregar. E eu vou estar podendo compartilhar e trocar ideias também. Estou aberto aí, quem quiser comentar, quiser me seguir, quiser trocar opiniões. Aprender sempre vai ser a maior forma de crescer. Muito bom. E não apenas sobre saúde física,
mas também o João fala muito sobre saúde mental no Spotify dele. Então, Papo de Exames, sigam o João Ricardo por meio do Spotify. Quem quiser sobre marca pessoal, procura também no Spotify, Dal Bosco Cast. Se acessar meus stories, inclusive hoje no Instagram, tem lá um link direto para levar você para o meu podcast aí, frequentemente com conteúdos novos. João, meu amigo, obrigado, meu caro. Sucesso. Obrigado. Aí, Gratidão. Cada vez mais construindo o seu branding pessoal, se tornando uma autoridade moral no seu segmento e não apenas tendo uma boa reputação, mas inspirando pessoas e construindo um legado. Isso aí também é muito positivo. Tchau, tchau, meu caro. Um abraço. Um abraço.